Olá, queridas e amáveis pessoas do YouTube, sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal, mais um react. Dessa vez, Igor perde as esperanças conversando com filósofa e vamos usar esse react, desculpa, para falar sobre filosofia e esperança. Mas antes, você pode ajudar esse canal com apenas um clique, ou dois, ou três, dependendo da sua vontade e do seu querer. E esse clique é do se inscreva, então se você tá caindo aqui pela primeira vez no vídeo, assista o conteúdo. Se você gostar e você quiser ficar e acompanhar os nossos conteúdos, inscreva-se aí e ative o sininho. Tem vídeo quase todo dia útil nesse canal. E se você é inscrito, você pode compartilhar esse vídeo, você pode dar like. E se você é uma pessoa que já assistiu alguns conteúdos, mas não tem certeza da sua inscrição, verifique ela, me ajuda muito. E chega de enrolação e bora para o vídeo. Hoje, um número como esse, com vídeos tão longos, que na verdade a nossa sociedade está nessa de passar tudo mais rápido. Né? A gente não lê mais matéria de jornal, por exemplo, a gente lê o título. E aí quando a gente demonstra esse comportamento para o mercado transforma isso num jeito de se dar bem. Falando, por exemplo, nesse lance mesmo de matéria jornalística, que o cara escreve um título que não é exatamente verdade, mas ele chama o teu clique, né? E o texto em si ninguém lê, ninguém se importa. E um vídeo de filosofia de 3 horas funcionar no YouTube já é uma parada que chama atenção mesmo. Porque hoje meio que você tá se você tá em casa de bobeira, se você tá pegando a condução para ir pro trabalho, ou qualquer coisa assim, tá numa rede social passando conteúdo cada vez mais rapidamente. Você não tá muito... Em geral, né? Não tô falando... Claro, existem exceções. Mas eu vejo porque na minha casa tem 2 crianças. E depende muito da faixa. Ele vai falar da faixa de idade, né? Depende muito da faixa de idade e depende muito do momento também, né? Porque, querendo ou não, na plataforma tá abrindo muito espaço para conteúdo longo, se você for ver, né? Por exemplo, os canais de react, como esse caso aqui. Você tem alguns canais de reactors famosos, que, cara, os caras soltam react de 2 horas, 1 hora, tá ligado? 3 horas, depende muito da faixa, depende do tipo de conteúdo. O próprio Flow é uma prova de que existe espaço para conteúdo mais longo, né? É que, querendo ou não, a nossa vivência também tem um encaixe desse tipo, o conteúdo mais rápido encaixa muito na vivência, né? Então, por exemplo, você tá pegando um trem lá, cara, às vezes você não vai ter tempo suficiente pra ver um podcast, né? Um react de muito tempo, daí você fica ali no... é uma via de mão dupla, né? A gente muitas vezes reclama dessa agilidade do conteúdo, mas muitas vezes a gente quer esse conteúdo mais ágil também, né? E elas adoram esse tipo de coisa, de derreter o cérebro, sabe? Os troços bestão que fica passando e tal. Que a ponto da gente ter que cuidar do que elas estão vendo, inclusive. Mas o meu ponto é que a gente vive de um jeito que é tudo rápido. É tudo... me dá logo o próximo. Putz... Pô, fala de uma vez. Putz... Cara, a gente consegue acelerar o áudio do WhatsApp, né? Então, Mas isso é necessário. não tem que... Porque, mano, áudio... Pô, gente, texto é tão... Eu acho que a gente devia regredir, inclusive. Eu sou da teoria que, cara, a gente tem que voltar pro e-mail, tá ligado? Esse bagulho de grupos no WhatsApp, rapaziada, a gente tem que falar que deu ruim, tá ligado? Vamos voltar pro e-mail. Tô falando em questões profissionais, tá ligado? Questões profissionais, rapaziada, bora voltar pro e-mail, e-mailzão, lista de e-mail, copia e cola. É nóis, esse bagulho de grupo de zap pra trabalho. Putz, grila, parceiro. As pessoas liguem pra gente, manda um áudio aí que eu aperto no 2x e valeu. Tamo nessa. E aí, ouvir uma palestra de 1 hora sobre filosofia é realmente impressionante. Eu acho curioso imaginar essa pressa toda para fazer o quê? A maioria das vezes é para não fazer nada. Para não fazer absolutamente nada, esse é o fato. E é curioso porque essa modificação, esse surgimento de um interesse cada vez maior, é um fenômeno relativamente recente. Tem mudado muito rapidamente esse perfil. O canal de Nova Acrópole no YouTube tem 15 anos apenas.
No início, eu falava, assistiam 3 pessoas, que era eu, a minha auxiliar e a minha mãe. Quando minha mãe não assistia, caía 30% da audiência. Ou seja, isso foi crescendo, foi ganhando volume, as pessoas foram aderindo e hoje nós temos um público considerável, ou seja, significa que esse interesse tem aumentado. Talvez a pandemia tenha feito a gente pensar um pouco mais nas coisas que realmente a gente devia estar pensando. Aconteceu o período de pandemia lá, o canal funcionou um pouco melhor? Nós aceleramos, sim, o nosso funcionamento. Aqui também, a gente estourou na pandemia, na verdade. E eu fico pensando, cara, eu acho que na pandemia as pessoas, putz, cara, olha, a gente tá sendo... há uma ameaça aqui. Putz, cara, será que eu vou pensar melhor aqui na minha vida? Tu sentiu um movimento, alguma coisa? E você tinha mais tempo, né? Querendo ou não, pra consumir conteúdos mais rápidos, né? Porque, igual eu falei, também dependendo... Não é isentando a gente de culpa, né? Porque nós construímos o mundo, construímos a sociedade coletivamente, né? Mas o ritmo acelerado que a gente tem que viver também faz com que a gente consuma conteúdo aceleradamente, né? A gente tá cada vez fazendo mais coisas, né? A gente tem que cada vez trabalhar mais dependendo da sua faixa de renda e tudo mais. As pessoas agora têm 2 trabalhos, as pessoas trabalham e faz Uber, então faz trabalho e entrega, tem pessoas com as reformas trabalhistas trabalhando 12, 14 horas por dia, né? Assim, ou sei lá, tô só viajando? Não, nós crescemos também bastante na pandemia, por mais pessoas tinham interesse, nós aceleramos o ritmo também. Mas eu não acredito, honestamente, que a mentalidade de uma pessoa mude só porque houve uma pandemia. Você muda de dentro para fora, não muda de fora para dentro. Há uma reflexão enquanto o medo existe. Passou o medo, eu volto ao estado original. Se você não está necessitando de mudanças, aquela reflexão não se perpetua. Não há como você obrigar uma pessoa desde fora a esgotar um modelo de vida e partir para outro. Não há como fazer isso. Então, as pessoas me perguntavam durante a própria pandemia, vamos sair daqui mais lúcidos, mais sábios? Eu sempre disse, olha, não é assim. Porque senão bastava colocar a humanidade inteira passando pandemia o tempo todo e a gente cresceria tremendamente. Então, não é assim. Nós não crescemos porque fatores externos nos obrigam. Há pessoas que passam por dores intensas e nem por isso crescem nada. Tá? O crescimento... Nossa, eu odiava esse papo. Nossa, dava uma raiva. Você ia pra... Umas pessoas até bem intencionadas. Você ia pra treinamentos, pra vídeos motivacionais. Virou moda, né? Tipo... antes do treinamento tem um vídeo motivacional, não sei o que, e vão falar sobre, não, porque a gente vai sair melhor, não, porque mano, a gente tem que olhar o lado bom da pandemia. Puta merda, parceiro. Lado bom da pandemia, parceiro. A pandemia só mostrou que os seres humanos são mesquinhos, que os seres humanos são egoístas. As pessoas... Mano, na pandemia os bilionários fugiram pra Nova Zelândia porque lá teve um controle maior e lá eles podiam dar festas, tá ligado? Pesquisa sobre isso. Galera, teve um monte de galera de Hollywood que comprou mansão do nada lá na Nova Zelândia porque lá não tinha Covid. As pessoas fazendo festa sozinhas, as pessoas cagando pra máscara, as pessoas cagando pra vacina, governantes cagando pra tudo, sabe? Pandemia só mostrou quão mesquinhos nós somos, às vezes, sabe? E a galera, não, porque o lado bom... Eu acho que teve o lado bom individualmente, né? Cada pessoa, às vezes, pode ter o lado bom, né? A pessoa aprendeu um bagulho, a pessoa aprendeu sobre si mesma. Mas coletivamente, parceiro, é só dor, tragédia e tristeza, tá ligado? Da pandemia. Cimento é uma disposição interna. É como aquele clique que você falou. Em determinado momento, eu esgotei uma forma de vida. E agora quero procurar alguma coisa mais humana, mais profunda, mais digna de um ser humano. Mas isso pode ser demonstrado? Porque, cara, do jeito que você tá falando, eu fico meio... Putz, então peraí, cara. Então ferrou. Porque, assim, se eu preciso que a pessoa esgote de fato esse modo de vida... não adianta eu mostrar para as pessoas, por exemplo, que existe algo ali para você pensar, uma maneira melhor de você enxergar a realidade.
Mas eu gosto de acreditar que adianta. Eu também. Inclusive, nem estaria aqui se não acreditasse. O que é muito verdade o que você acabou de falar, é mesmo? É um fato. É claro que a gente semeia, mas a gente não pode garantir onde vai brotar e onde não vai brotar. A função da gente é semear e oferecer. Mas você não pode obrigar uma pessoa a ser filósofo. Nem uma pessoa muito próxima, nem que seja o teu filho. Você não obriga se ele não tem natureza para isso. Tá? Por isso que eu digo que ninguém pode conceder a alguém a qualidade de filósofo. Ele conquista por si próprio. Tá? O que é um filósofo, então? O que é um filósofo? Bom, a etimologia fala de amor à sabedoria. Filósofo é uma pessoa que tem uma inquietude, que às vezes vem desde a infância e adolescência, por entender o que ele está fazendo aqui, um sentido para a vida, qual o propósito dele estar aqui. Ele tem necessidade de fazer com que a vida dele some alguma coisa, não seja em vão. Ele tem necessidade de dar um propósito, um sentido, um direcionamento e sentir que o tempo está passando de uma maneira válida. Um filósofo sente necessidade de crescimento como ser humano. Ele se autoavalia, ele percebe que ele não está crescendo, se angustia com isso. Ele tem necessidade de aportar valor ao mundo. Ou seja, ele quer deixar o mundo um pouquinho melhor do que aquele que ele recebeu e a si próprio. Ele quer sair daqui um pouco melhor do que ele era quando chegou. Então, essa chamada do futuro, essa inquietude, essa necessidade, não só de fazer perguntas, mas na medida das suas possibilidades de encontrar pequenas respostas que vá nos aperfeiçoando como seres humanos, é típico do filósofo. O filósofo é um inquieto e não se contenta enquanto ele não consegue dar um passo adiante desse rumo à sua condição humana plena. A tua definição de Eu acho... Eu vou brisar agora, hein? Alerta de brisa! Mas ela falou... Ela usou uma palavra que me incomoda um pouquinho. Que é... Não é... É da natureza. Como se tivesse um chamado... Essa questão de vocação natural. Eu acho que depende muito, sabe? Porque se a gente pegar essas características que ela deu, provavelmente a maioria de nós vai se encaixar, sabe? Nós somos curiosos. Se você pega uma criança, ela tá descobrindo. E parece que em alguma maneira, em algum ponto, essa natureza continua em alguns e não continua em outros. Eu acho que é meio complicado bater o martelo. Eu acho que é mais os estímulos que fazem uma pessoa continuar do que outra. Porque se a gente for falar de natureza por natureza, toda criança tem essa curiosidade, essa questão de descobrimento, essa questão de ser inquieta. A criança é inquieta, não porque ela é indisciplinada, mas porque ela está descobrindo a natureza por detrás do mundo que ela acabou de surgir, do mundo que ela acabou de ser jogada, parida, né? Ela não estava nesse mundo, e ela agora está, e ela está tentando identificar os signos e compreender como que funciona esse mundo, e por isso uma criança não nasce pronta, você precisa educá-la. Mas existe algumas pessoas que vão ser podadas e algumas pessoas que vão ser estimuladas. Porque de alguma maneira, todos nós carregamos essa inquietude, mas em algumas pessoas você aprende muitas vezes que você pode continuar sendo inquieto e algumas pessoas não. Não questione. Faça as coisas, é isso, sabe? Então eu acho que é muito mais cultural do que natural. Porque a gente tá num sistema de vida econômico em que o questionamento não tem nem tempo. Que tempo que eu tenho para questionar o mundo à minha volta? Que tempo eu tenho para refletir sobre o mundo? A gente teve um governante, há uns anos atrás, que queria emplacar o lema "não pense em crise, trabalhe". Por que eu tô trazendo isso? Porque esse lema, inclusive, em muitas medidas, é defendido em outras coisas, sabe? Se a gente pensar na educação, pô, não pense muitas vezes, resolva o exercício. Cara, não pense sobre a utilidade disso. Estude pro vestibular. Sabe? Não, a faculdade serve pra quê? Não, serve pra você ter uma profissão melhor e conseguir mais dinheiro. Ou seja, se a gente pegar essa definição dela, a gente tem uma sociedade onde
Não é que isso é natural, é uma sociedade onde não tem nenhum tempo para desenvolver isso. Que tempo as pessoas têm isso? Que espaço as pessoas têm isso? As pessoas estão sendo jogadas no mundo que foi construído para a sobrevivência. A questão aqui no mundo atual é sobreviver. As pessoas estão tentando sobreviver e tentando sobreviver cada vez melhor, cada vez de maneira mais confortável, e conforto no sistema econômico que a gente vive está atrelado a dinheiro. As pessoas não têm nem o tempo para pensar nisso, sabe? Não tem o tempo para se encontrar, para pensar sobre si, para pensar sobre o mundo, para pensar sobre a mudança do mundo, porque nós estamos atolhados de responsabilidades e de... Não que responsabilidade seja algo ruim. De compromissos. E compromissos muitas vezes atrelados à nossa sobrevivência. E a reflexão não tem espaço, a reflexão não tem nem momento, né? Filósofo, ela não necessariamente diz que isso daí é uma profissão. O cara pode estar, nesse momento, sei lá, dirigindo um carro e indo por esse caminho, né? Sim, disse que Platão, inclusive, costumava fazer isso. Qualquer profissão que dirigir se falasse para ele dizia... Desculpa, não teve como. Foi mais rápido, meu cérebro. Desculpa pela gracinha. Dizia que porque naquela profissão o cidadão seria mais realizado, mais feliz se ele fosse também um filósofo. Então imagina você ter uma ansiedade por verdade, por sabedoria, quando você é um pai. Não vai ser um ótimo pai? Você ter uma ansiedade por verdade, por sabedoria, se você é um profissional de qualquer área, não vai ser o melhor profissional? Ou seja, a filosofia ela te dá mais lucidez, mais capacidade de saber onde você está pisando e vai te otimizar, seja lá o que for que você faça. É uma questão de qualidade de vida que ela aporta. Cada vez que eu cresço nessa direção. Uma coisa que eu acho muito interessante é você perceber que nós vivemos de uma forma, não vamos generalizar, mas existe muito isso, que as pessoas não têm nem curiosidade de saber se existe verdade ou o que ela é. Se eu tenho uma opinião sobre algo, essa opinião me favorece, ainda que você me prove por A mais B que a minha opinião está errada, eu não vou dar o braço a torcer. Por quê? Eu não quero saber de verdade. Eu quero saber a minha versão, a que me favorece. Não tenho interesse nenhum em verdade, mas apenas naquilo que favorece o meu interesse pessoal. Isso é curiosíssimo. Ou seja, um total desinteresse pelo que as coisas são em si, pelo sentido das coisas existirem, estarem aí, pelo sentido de eu estar aqui, uma total apatia em relação às perguntas fundamentais da vida humana. Nós semeamos esse tipo de mentalidade, é uma coisa incrível. Eu prefiro não saber de nada, se me prejudica, não quero saber. Não existe verdade, cada um tem a sua, você já não ouviu falar nisso? Não existe verdade, cada um constrói a sua. Ou seja, uma alienação de qualquer busca de aperfeiçoamento fora do comum. Saber como utilizar o seu aparato racional, saber como qualificar as suas atitudes segundo certos valores universais, saber como desenvolver um comportamento mais dentro de normas morais que sejam compreendidas e não assimiladas só por medo. Tá? Ou seja, um conjunto de elementos que nos qualifica como seres humanos. Tá? E hoje a gente ficou apático em relação a essas ofertas. Para que eu vou querer isso? Isso não dá dinheiro. Isso não me dá destaque social. É o que eu comentei, né? Não quero falar a palavra aqui pra não assustar, principalmente você, meu amigo de direita, que por acaso caiu nesse vídeo. Estou falando de capitalismo, né? Estou falando de cultura. A cultura não é sua amiga, né? Aprendi muito essa frase, eu vi 2 vídeos do Álvaro, do Meteoro, que ele falou essa frase, eu gostei muito, fui atrás e muito obrigado, Álvaro do Meteoro, inclusive, por me apresentar isso. A nossa cultura não é nossa amiga, cara. A gente criou um modelo de sociedade que não dá nem pra julgar as pessoas. Eu só discordo, eu assino embaixo que ela falou sobre essa reflexão aí. É que eu tava pensando agora, não queria parecer que eu tô querendo refutar ela. Não, eu só discordei lá atrás da palavra natural, sabe? Eu acho que, na verdade, aquilo que ela falou da pessoa não desenvolver a questão do filósofo é explicado por isso mesmo que ela falou agora, de quais são as condições materiais, sociais que a gente tem para uma pessoa
sequer se desenvolver, porque pensa, todas as provocações que ela fez, que são excelentes, e, pô, pensar sobre a verdade, pensar sobre o que faz eu ser e do como eu sou, sabe? Essas perguntas brisas são fundamentais, que estão lá no começo da filosofia, né? Filosofia naturalista, filosofia grega, do por que o mundo é assim, né? Por que é assim, não do outro jeito? Qual que é a natureza da matéria? Qual que é a natureza da existência? Por que estamos aqui? Para onde vamos? De onde ficamos? Perguntas que muitas vezes não vamos achar resposta, mas que, cara, não importa nessa cultura, sabe? Porque essa cultura, porque a nossa biologia é de sobrevivência, tá ligado? E nessa cultura só tem espaço para sobreviver. A gente criou um mundo, a gente criou uma estrutura social, primeiro, que é pra só um tipo de pessoa, tá ligado? Não sei se você já parou para reparar, mas o nosso mundo é só pra um tipo de pessoa, tá ligado? Se você tiver qualquer característica fenotípica diferente que não for pra esse tipo de pessoa, você já vai ter sofrimento. Então, se você nascer mulher, você já vai ter sofrimento. Se você, infelizmente, nascer sem os movimentos da perna, vai ter sofrimento. Se você nascer sem os órgãos dos sentidos, como por exemplo visão, não, sem os sentidos não sem o órgão, né? Mas sem a visão, sem a audição, você já vai sofrer. O que eu tô querendo dizer, entendeu? Quando eu falo que o mundo é feito pra um tipo de pessoa, é feito só pra um tipo de pessoa, tá ligado? E você é jogado nesse mundo em que a maior parte das pessoas não é esse tipo de pessoa, tá ligado? E você tem que sobreviver nesse mundo. E, cara, sinceramente, como falar que essa pessoa não está certa? Pô, pra que eu vou ficar pensando sobre a natureza das coisas? Eu preciso sobreviver, tá ligado? Eu preciso comer, eu preciso me aposentar, eu preciso. Tanto que a própria cultura vende isso, né? Não, você vai ter tempo, relaxa. Quando você se aposentar, você vai viajar o mundo, você vai fazer um monte de coisa, você vai fazer faculdade, você vai curtir a vida e tudo mais, né? E no que te conta é que você vai viver de trabalhar, você vai chegar com 60 anos com uma aposentadoria merreca, você vai ter um monte de doença que vão te impedir de aproveitar na plenitude da sua saúde, e é isso, sabe? Você vai, infelizmente, falecer sem realizar nada, porque o que te vendem é uma ilusão. Nós estamos numa cultura que te vende ilusões. Ilusões. Basicamente ilusões. Para que isso? É verdade e, nossa, isso causa, em mim, causa um certo tédio e um certo, putz, a humanidade tinha que acabar, cara. Começando... Aí, Igor. Não quero aproveitar a deixa, mas já aproveitando a deixa, realismo capitalista. É mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Ou seja, estamos, tanto eu, você e o Igor, no realismo capitalista, tá ligado? Olha o que a gente aconteceu, a gente criou essa sociedade adoece nossas mentes, essa sociedade nos aliena, essa sociedade impede que nós nos desenvolvamos como seres humanos, só que a gente tá tão dentro dessa cultura e dentro dessa ideologia que colocaram na nossa cabeça que é mais fácil a gente imaginar a extinção do que o fim desse sistema. Tá ligado? Tá ligado? Que é o que o Mike Fisher vai trabalhar aqui no realismo capitalista. E é o subtítulo, né? O subtítulo não podia ser melhor pra esse momento, que é mais fácil imaginar o final do mundo do que o fim do capitalismo. A solução, a melhor solução que a gente tem é, mano, é melhor meteoro, vem meteoro. Sendo que, cara, se a gente construísse uma sociedade diferente. Ah, não, nunca funcionou. Esse é o melhor sistema que a gente tem. Esse é o melhor, não dá. Melhor sistema do mundo. Cara, esse é um sistema tão bom, por que a gente tá doente, cara? Você tá querendo me dizer que não tem nenhuma possibilidade? Não tô nem falando do socialismo real, não. Mas, pô, por favor, não tem nenhuma possibilidade. Sério, a gente não pode, como sociedade, decidir falar, rapaziada,
do jeito que tá, não dá. Não tem como. A gente tem que ficar dentro desse sistema sofrendo, sendo alienado, não tendo possibilidade de sobreviver. Caramba, tipo, sério que a gente decidiu que é mais fácil realmente a gente desejar o final do mundo do que desejar uma mudança estrutural na sociedade? Caramba, é muito triste, sabe? É muito triste que a gente tenha largado mão e falado, não, é fácil acabar o mundo do que nós, em como sociedades, movimentarmos o mundo e mudarmos as estruturas. E não é utopia, não. É história. Quantas vezes quantas vezes a sociedade mudou o jogo? Quantas vezes a sociedade mudou as estruturas? A gente não nasceu no capitalismo, gente. A gente não nasceu na democracia liberal. A gente não nasceu nessa estrutura econômica. A estrutura econômica também foi criada socialmente. Ela também foi estruturada socialmente. Ela não é natural. Ela não é... eu brinco, né? Porque parece às vezes que a Bíblia não tá escrito que Deus fez os céus e a terra. Parece que tá escrito que Deus fez os céus, a terra e o capitalismo. Porque parece que a gente tá tão entranhado, tão enraizado nesse sistema, que parece que não existe mundo sem ele. Parece que a gente, só de questionar o capitalismo, eu já estou... Nesse momento, a ideologia é tão forte que as pessoas que estão me ouvindo nesse momento já estão na sua mente buscando uma série de rótulos, uma série de xingamentos, uma série de repulsa. Se tem uma repulsa pelo simples fato de a gente questionar uma mudança estrutural que não seja o capitalismo, para mudar para um nível de sociedade que não seja capitalista. Porque essa estrutura ideológica nos sugou, nos enraizou e nos sucumbiu. E é por isso que é mais fácil eu imaginar o final do mundo do que imaginar o fim do capitalismo, né? E é por isso que nós estamos no realismo capitalista, né? O Mark Fisher muito bem pontuou. Pelo jovem, com todo respeito ao jovem aí. Porque eu sinto que realmente, assim, não tem a gente vê discussões, por exemplo, nas redes sociais, no Twitter, e a desonestidade moral ali, intelectual, ela é a palavra de ordem da coisa. Então, o cara faz questão de fingir que não entendeu o que você está falando. Ou pior, entendeu o contrário só de sacanagem. Você sabe que o cara não é um imbecil. Você sabe que o que tá dito ali tá claro. Daria pra interpretar de um jeito tosco? Daria, mas tem que fazer um malabarismo ético pra entender o contrário ali. E, putz, parece que é assim que funciona. A sociedade... Porque assim, as redes sociais pioram o ser humano, eu acho. Calma, Igão. Calma, pô. Calma. Twitter é a rede social menos usada pelo brasileiro. Relaxa. Igual ela falou ali, brincou da mãe dela, de 30%. Twitter é uma amostra muito baixa, muito rasa da sociedade brasileira. Não perdamos fé na nossa sociedade, no nosso povo por conta do Twitter. Calma. É como você dizer que, sei lá, a cadeira é que faz o preguiçoso. As redes sociais são uma forma de vociferar, de botar para fora as suas opiniões que podem estar distorcidas, mas ela não é culpada. Tá? É que existe uma coisa chamada algoritmo, né? E esse algoritmo, ele... É que a cadeira não dá feedback pra gente. A cadeira não dá dopamina, sensação de dopamina. Agora o algoritmo tem esse poder. Esse que é o problema. O algoritmo ele pode modular a nossa opinião, sim, porque ele pode mexer com a nossa psique. Então, não sou eu que vou trabalhar isso. Existem várias outras pessoas muito mais excelentes no YouTube que já explicaram isso. Que o Twitter, ele modula, sim. As redes sociais, elas já tentaram manifestar, a gente já tem provas de que o Facebook fez isso com as pessoas, manipulou as emoções dela. Então, eu entendi o exemplo que ela quis dizer, mas não é bem por aí, porque tem uma coisa que é a palavra do momento, né, que é algoritmo. O Twitter, ele te incentiva a ser desonesto, ele te incentiva a ser maldoso, ele te incentiva a... E isso não é pra passar pano, é pra dizer que existe o componente humano, que realmente
deixa desnudo todas as suas maldades no Twitter, mas existe o componente computacional que foi feito por um humano que sabe disso e potencializa cada vez mais, dando feedbacks positivos para ele. Inclusive, o algoritmo poderia ter sido feito de outro jeito e dar feedbacks negativos, certo? De maneiras de falar, de modular para o contrário. Isso poderia ser feito. Mas eles perceberam que o ódio, a raiva, a angústia, o xingamento gera mais engajamento. E eles querem engajamento e não melhorar a sociedade. É um meio sem lógica, né? Uma pessoa que quer distorcer a realidade, distorceria até com sinal de fumaça. não necessitaria de redes sociais. Mas eu acho que a rede social amplifica e leva isso para mais longe, a ponto de o trabalho de convencimento de quem tá falando a verdade fica prejudicado. Porque a minha versão, ela pode ser mais gostosa, né? E ela chega mais fácil, às vezes até de forma anônima. Então, quando eu tô anônimo, eu sou mais corajoso. Tem várias questõezinhas ali que eu acho que o próprio jeito que a rede social funciona, que ela te mantém... ela te alimenta de coisas que você já é interessado. Não tá muito preocupado em, por exemplo, promover um diálogo, em pessoas que discordam conversando. Esse tipo de coisa não tem. Com honestidade intelectual. Honestidade intelectual, não tem. E assim, tá bom, quando eu falo não tem, eu quero dizer que, cara, tá em falta. E eles estão batendo na questão da verdade. É complicado também, porque que ferramentas você está usando para chegar na verdade, né? Por isso que eu acho que gera muitas confusões de verdades subjetivas demais, né? Porque de que verdade nós estamos falando? Nós estamos falando de verdades da natureza? Que o sol nasce e se põe é uma verdade incontestável, né? Mas agora, quando a gente vai rumando para saímos da ciência da natureza e vamos para a ciência política, é complicado, né? Fica muito mais nebuloso. Estamos precisando demais aqui. Mas, tanto que assim, eu nem falo nada no Twitter. Eu leio e sigo as pessoas lá porque, sei lá, preciso saber o que está acontecendo na nossa realidade. Aí eu leio muito mais do que eu escrevo, porque quando eu escrevo, eu vou ter dor de cabeça. Especialmente se eu ficar prestando atenção no que as pessoas estão respondendo. Porque parece que é uma regra. Assim, eu vou, sei lá, ser um babaca. E vou ser desonesto intelectualmente e acabou. Essa é porque assim eu defendo o meu ponto de vista. E é o meu ponto de vista que vale. Porque não me importa a verdade. Mas você tem que considerar que as redes sociais são um megafone. Exatamente o que você falou, dá mais visibilidade. Como megafone, ela pode dar visibilidade a coisas boas ou coisas ruins. Se preponderam as coisas distorcidas, é porque preponderam as coisas distorcidas na humanidade. E não foi a rede social. Então, de novo, é que o algoritmo, ele gosta mais. De verdade, pode procurar no YouTube, no Twitter, no Instagram. Quantas pessoas já tentaram fazer um podcast, um canal, uma página, só notícias boas? Só tô dando um exemplo recortado, a gente pode ir para outros exemplos. Mano, já teve pessoas brasileiras, já teve o cara do The Office, já teve várias coisas. Pega pessoas que nesse momento que estão produzindo conteúdos de ciência e estão tentando crescer o canal, e pega pessoas que nesse momento estão fazendo conteúdo de treta e estão tentando crescer o canal, sabe? E as pessoas, às vezes... Isso não é um julgamento moral, não tô falando que não tem que ter canal de treta. A pessoa faz o que ela quiser. E pega essas pessoas e pega, às vezes, até mesmas táticas, sabe? De título e tudo mais. Lógico que a pessoa do canal de ciência e usar táticas e usar coisas a seu favor vai conseguir crescer, mas o ritmo de crescimento não se compara, sabe? Pega quantos canais surgiram e cresceram com a treta do Haluca,
tá ligado? Teve canais que bombaram, e de novo, não é um julgamento moral do que eles estão falando, do que eles estão fazendo. E às vezes esses canais só era mais um negócio que eles estavam comentando, sabe? Mas o algoritmo amplifica, sabe? E lógico, o algoritmo utiliza de nós, da nossa biologia. Só que é uma culpa meio que compartilhada, porque esse algoritmo ele também foi programado para repercutir essa questão. Ele poderia ter sido programado de outra maneira, mas não foi por uma decisão humana. E no final é tudo culpa do humano, mas o humano mor, vamos dizer assim, ele se utiliza dessa falha para amplificá-la, né? Porque se dá a ilusão de que a culpa é individual das pessoas que não estão clicando no vídeo positivo. Mas a questão é que o vídeo positivo está chegando para menos pessoas, por uma questão de algoritmo, né? É o que fez isso. É importante que a gente não transfira para algo um problema que é nosso. E sempre nos vitimizando, né? A tecnologia que está fazendo isso comigo. Não, fui eu que fiz a tecnologia. Eu me recordo que isso quando eu concordo, de verdade, mas a questão é que a tecnologia não está nas nossas mãos, né? Ela está nas mãos de poucos que estão programando ela de maneira maliciosa, muitas das vezes. eu chamava um técnico para consertar o meu computador, ele costumava colocar no laudo. Eu só tô falando porque dá a ilusão de que é só todo mundo se conscientizar que resolvemos o problema. Só que não é bem por aí, igual sustentabilidade. Parece que às vezes se faz a propaganda, a ilusão de que é todo mundo reciclar que resolve o problema. Não é bem por aí, sabe? O problema é mais embaixo. Eu acho que dá pra não ir pro lado totalmente conspiratório de a tecnologia vai matar o mundo, mas também entender que, pô, é só o ser humano ser good vibes. A gente tem o meio do caminho ali que é complicado. Assim, PO. E aí, que diabo é PO? Aí um dia eu fui perguntar o que é PO. Problema do operador. O problema do seu computador está entre a mesa e a cadeira. Ou seja, é o problema do operador das redes sociais, tá? Que é a humanidade. Ela tirou esse megafone. Ela vai falar mais baixinho. Mas vai falar de quê? Das mesmas coisas. O que me deixa impressionada quando você fala de discussões sem honestidade intelectual, de pessoas que entram já para fazer comentários torpes, já com essa intenção, é que isso, num determinado momento, seria motivo de escândalo. E hoje não é mais. Isso já é esperado. Isso se banalizou. Ou seja, aquilo que seria um motivo das pessoas se escandalizarem, hoje está dentro de uma chamada normose, né? Se normalizou, se banalizou. É isso. Papo muito bom, muito bom. Ó, qual o sentido da vida? Acho que eu já vou colocar isso na lista pra fazer outro vídeo e reagir. É isso. Curti muito papo, curti muita reação. Espero que você do outro lado tenha curtido também. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou, não se esqueça do engajamento que as redes sociais amam. Já estou pensando num título chamativo, porque as redes sociais amam, pra postar esse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e tchau!